a gente define cultura organizacional, podemos dizer que é o conjunto de ideias, de conhecimentos e sentimentos, visíveis ou não, mensuráveis ou não, que são partilhados pelo grupo ou pela organização. Com o passar do tempo, as pessoas vão partilhando as ideias, as crenças, os costumes, os valores, os hábitos que a empresa propõe, e isso vai servir de orientação para o comportamento humano também. A cultura organizacional representa um conjunto de costumes organizacionais capazes de orientar e ditar o comportamento dos funcionários. Professor, é um exagero eu dizer que através da cultura eu consigo controlar pessoas? Não é exagero você dizer isso. Por quê? Porque é como se fosse um mecanismo informal, porque formalidade para controlar pessoas, pensamos logo em normas, pensamos em regras, em regulamentos, enfim, né? Mecanismos formais de controle. Funcionário desobedeceu aquela norma, vai ser punido. Na cultura em si, eu defino valores para a organização que, se o meu funcionário vivencia a empresa, com o passar do tempo ele vai acabar internalizando aquele valor. Automaticamente eu estou exercendo um controle e uma melhor orientação sobre o seu comportamento sem precisar da formalidade nesse processo de controle. Beleza? Sendo assim, a cultura se considera um fenômeno social profundo, apresentando maior estabilidade e também dificuldade para ser mudada. Aqui é um ponto que toda hora cai em prova, você tem que ter atenção para você não se confundir. Vou explicar o porquê. Primeiro passo: de que maneira que as empresas conseguem alcançar a sua estabilidade? Podemos dizer a princípio que empresas estáveis são aquelas que conseguem tornar o seu negócio sustentável, ou seja, que se alcança a sustentabilidade do seu negócio. É uma empresa estável, consolidada, é uma empresa que não corre riscos de fechar, de quebrar, pelo contrário, está ali se mantendo, está ali sólida financeiramente para dar continuidade às suas ideias. Esse é o primeiro ponto que a gente percebe sobre uma empresa estável, né? Em que não há instabilidade. Mas eu não posso falar de instabilidade apenas no aspecto financeiro ou estabilidade apenas no aspecto financeiro. Porque quando a gente fala sobre cultura, empresas estáveis são aquelas que possuem uma cultura forte. O que é uma cultura forte? São hábitos, crenças e valores que são entendidos pelos funcionários exatamente da mesma maneira, sem que cada um entenda aquilo como algo diferente. Tudo bem? Para empresas que possuem uma forte cultura, com certeza elas são estáveis. Quando se alcança instabilidade na relação da cultura, dizemos que a cultura de uma empresa é uma cultura fraca. O que seria uma fraca cultura? Uma fraca cultura significa que os seus funcionários não compreendem da mesma forma, com o mesmo significado, com a mesma proporção, seus hábitos, crenças, costumes e valores. É isso. Beleza? Vou te dar aqui um exemplo para você entender melhor, tá? Vamos supor que na minha empresa, um dos valores que eu defino é a empatia. E aí eu tenho pessoas que entendem que aquilo é importante e outras pessoas que entendem que aquilo não faz diferença.
entendem de uma forma diferente? Ou não aplicam, não são empáticas? Aí eu estou tendo uma cultura fraca. Agora, quando eu consigo trabalhar bem a empatia, as pessoas absorvem e compreendem a mesma importância e o mesmo significado, aí eu passo a ter uma cultura forte. Aí eu passo a ter a estabilidade da empresa. Beleza? Essa é a explicação, tá? E uma outra explicação, que toda hora cai em prova, é falar sobre a dificuldade ou a impossibilidade de mudar a cultura de uma empresa. Pessoal, dá para mudar a cultura de uma empresa? Sim. É possível fazer a mudança? É. Agora, será que é fácil mudar a cultura de uma empresa? Resposta: se for uma cultura forte, vai ser difícil, mas não impossível. Se for uma cultura fraca, fica até mais fácil o processo de mudança. Mas o que eu posso dizer é possível sim mudar a cultura de uma empresa. Só que a empresa que toma a decisão de mudar a sua cultura, ela vai enfrentar resistências. Por isso a dificuldade. Resistência é principalmente dos participantes, porque já estão partilhando e internalizaram aqueles valores e princípios. Por isso a dificuldade, mas não a impossibilidade, porque é possível mudar a cultura de uma empresa e muitas vezes a questão da prova vai dizer para você que não dá para mudar a cultura de uma organização. Tranquilo? Vamos seguindo, gente. Apesar de ser mais estática e enraizada, a cultura pode sofrer mudanças ao longo do tempo, mesmo que enfrente resistência da organização e de seus funcionários. Na verdade, hoje em dia, quando a gente fala das empresas, as empresas precisam cada vez mais criar capacidade de se adaptar, de ser ágil às suas transformações, que hoje em dia são extremamente necessárias, né? Vira e mexe, as empresas realizam mudanças porque mudam em função do ambiente externo, de novas exigências do mercado, de novas exigências do próprio cliente. Então, há uma necessidade mais frequente de mudanças numa empresa e para a cultura também não é diferente, tá? Então, vou falar um pouquinho sobre culturas fracas e culturas fortes. Se as opiniões elas variam bastante em relação às práticas adotadas pela empresa, seus princípios, seus valores, seus hábitos, a cultura é considerada fraca. Agora, se a maioria dos funcionários que respondem a pesquisas feitas pela gerência tem as mesmas opiniões sobre a missão e sobre os valores da organização, a cultura já passa a ser considerada uma cultura forte. Uma cultura forte proporciona estabilidade para uma organização, como eu acabei de comentar, mas, para alguma delas, também pode ser uma importante barreira à mudança. Como eu disse, né? Não é fácil mudar a cultura de uma empresa. É difícil, mas não posso dizer que é impossível. Aqui a gente vai entrar em outro tema que cai com muita frequência em provas, que pode ser chamado também de teoria do iceberg, ou os chamados níveis fundamentais da cultura. São 3 níveis ao todo, tá? Artefatos observáveis, valores e pressupostos básicos. Então, ao todo, quando você estuda os níveis fundamentais da cultura, são 3 níveis: artefatos observáveis, valores e pressupostos básicos. O que costuma ser cobrado em prova? O nome deles, o que significa cada um deles em relação a ser a camada mais visível, ou a mais profunda, ou a intermediária, ou então, a partir de exemplos, você identificar qual é o nível fundamental da cultura. Beleza? Então vamos lá. Artefatos observáveis representam a camada mais superficial, a mais visível
da cultura, representados pela tecnologia, por prédios e por instalações, por produtos ou serviços, pelas vestimentas, pela marca, etc. Ou seja, tudo aquilo que é possível visualizar, que é mais visível, são considerados artefatos observáveis. Já os valores representam a camada intermediária. Nem sempre é possível visualizá-los. Referem-se aos valores, às normas e a ideologias. E na camada mais profunda nós temos os pressupostos básicos. Geralmente, não é possível observá-los. Representam as crenças, as percepções e também os sentimentos. O que eu vou propor aqui para você lembrar disso estrategicamente, pensando numa prova, né? Pensando em acertar a questão da prova? Eu trouxe o desenho de um iceberg. E aqui eu vou fazer uma esquematização que vai te ajudar nesse processo. Imagine aqui, ó, exatamente aqui no nível do mar, o indivíduo. Desenho super bem, né? Esse indivíduo, como ele está no nível do mar, beleza? Ele consegue, e você vai concordar comigo, visualizar essa parte aqui, ó, do nosso iceberg. Beleza? Aí eu vou criar aqui analogamente uma maneira para você identificar que se o indivíduo está no nível do mar e ele consegue visualizar a parte superior, a superfície do iceberg, é porque para ele isso representa a camada mais visível. Beleza. Se é a camada mais visível, é a que ele consegue visualizar. Se ele consegue visualizar, ele consegue ver, ele consegue observar. Portanto, ali são os artefatos observáveis. Olha só que legal, gente. Se eu estou falando que eles são observáveis, é porque se consegue visualizar. Logo, é considerada a camada mais visível. Essa é a dica. Se é visível, ele consegue visualizar. E tudo aquilo que ele consegue visualizar é observável para ele. Logo, ali nós temos os artefatos observáveis. Porém, se você pegar esse mesmo indivíduo e se você tentar fazer com que ele visualize o fundo do mar, e é no fundo que você tem a parte que está do iceberg submersa abaixo do nível do mar, se o ser humano está no nível do mar, fora dele, se ele tentar visualizar o que está abaixo do nível do mar, ele não vai conseguir visualizar. Por que não vai conseguir? Porque para ele, essa vai ser a camada mais profunda. Beleza? E essa camada mais profunda, ela é a base do iceberg. Se é a base, olha a palavra, se é a base, isso vai me lembrar
de pressupostos básicos. Olha só a dica. O fundo do iceberg me lembra a sua base. Beleza? Se é base, é pressupostos básicos. Tranquilo? É a camada mais profunda. Eu acho que não favoreceu essa cor, não. Calma aí. É a camada mais profunda. Logo, acho que agora vai. É a camada, ficou melhor, mais profunda. É a base do iceberg. Ele não consegue visualizar. Se é a base, você vai lembrar de pressupostos básicos. Beleza? E ali no meio, a gente tem uma região, que é essa daqui, mais ou menos que eu estou destacando, que representa o nível do mar. O que é o nível do mar? Ora, o nível do mar sobe, ora, ele desce. Ele sobe, ele desce. Quando ele sobe, eu não consigo visualizar. Quando ele desce, eu consigo visualizar. Ou seja, nem sempre dá para visualizar, portanto, ali eu tenho a camada intermediária. Porque o nível do mar, eu tenho o sobe e desce. Sobe, desce. Logo, nem sempre é possível visualizar. Logo, são os valores. Beleza? Valores, então, esses são, representa a camada intermediária. Valores. Pronto. Está aí feita, então, a nossa analogia, tá? Aqui em cima, no topo, eu consigo visualizar. Então, são os artefatos observáveis. Na base, eu não consigo visualizar, eu estou fora do mar, então eu não consigo ter acesso à base do iceberg, é a camada mais profunda. Então lá a gente tem pressupostos básicos e ali no meio a gente tem os valores. Que é a camada intermediária, né? Essa analogia com certeza vai fazer você lembrar na hora da prova e vai fazer você acertar as questões que tratam sobre os níveis fundamentais da cultura, tá bom? Vamos agora para a nossa etapa final da aula. Etapa essa que a gente vai começar a falar sobre o conceito de subcultura, de contracultura e depois quais são as funções da cultura. Quando a gente fala sobre subcultura, a própria palavra já justifica o processo. Sub é abaixo. Então, existem culturas na empresa abaixo da cultura dominante. São grupos de pessoas que possuem valores, crenças, hábitos que não representam ameaças para a empresa, que não são contrários aos valores da empresa, que acabam fazendo com que as pessoas também partilhem, mas que não oferecem qualquer tipo de risco ou ameaça à empresa em si. É como se fossem culturas menores dentro de uma cultura maior. Isso significa a subcultura, tá? Então, subcultura representa um grupo de pessoas
com padrões especiais e valores que não representam ameaça para os demais valores dominantes da organização. São culturas menores que podem existir dentro de uma cultura dominante, que é a cultura da empresa. Agora, a contracultura já representa, pela própria palavra, né, manifestações contrárias à cultura da empresa. Ou seja, são práticas e manifestações dentro da organização que vão de encontro à cultura dominante, o que é algo muito preocupante, porque quando há valores, costumes que são contrários à empresa em si, cada vez mais que essas pessoas partilhem seus pensamentos para outras, muitas vezes até buscando intencionalmente convencê-las de que a empresa está errada e certos são eles ou elas, né? Isso pode acabar provocando um grande problema mais à frente para a própria organização. Então, pode ser que aconteça isso em algum momento. A empresa precisa estar atenta a isso, né, para poder fazer os ajustes necessários. É comum ter subcultura, mas não é comum ter contracultura. A subcultura não tem problema algum a sua existência. A contracultura, ela acaba proporcionando problemas para a empresa. E para fechar nossa aula, vamos falar sobre as funções da cultura organizacional. A primeira delas, definidora de fronteiras, cria distinções entre as organizações. O que isso significa? Significa que cada empresa possui a sua cultura. Não há culturas idênticas para as empresas. Inclusive, a cultura da empresa cria o senso de identidade dela. Cada empresa possui a sua própria cultura. A cultura das empresas não são idênticas. Beleza? Cuidado com isso, tá? Uma outra função da cultura é de dar aos membros da organização uma identidade organizacional através do compartilhamento de normas, de valores e também de percepções. E é por isso que esse tema cultura organizacional se comunica muito com o clima, né? Porque o clima retrata a percepção dos indivíduos sobre o trabalho que possui, sobre o ambiente que ele tem para desempenhar o seu ofício, né? E a partir do momento em que ele percebe o ambiente, automaticamente ele também acaba percebendo a cultura da empresa. Então, cultura e clima andam juntos, né? A gente sabe que muitas vezes alguns editais acabam trazendo cultura organizacional e dão aquela passeada pelo clima. Não custa nada comentar aqui, né? Clima retrata o grau de satisfação, né? Como o indivíduo percebe o ambiente, a empresa em si. Se o clima é favorável, a motivação vai ser alcançada, provavelmente, o comprometimento com o trabalho também e um melhor desempenho das pessoas. Agora, se o clima não é favorável ao desempenho das atividades, você vai ter perda de produtividade, você não vai ter pessoas trabalhando bem, e isso vai ser ruim para a empresa. E quando a gente fala, né, de percepção do ambiente em si e de partilhamento, as pessoas partilham as suas percepções, mas ao mesmo tempo também partilham os valores dominantes da empresa. E aí nessa de partilhar percepções do ambiente e também valores e costumes e hábitos, você acaba percebendo a aproximação da cultura com o clima, embora sejam conceitos diferentes, tá? Deixei aqui o meu registro porque vai que, né, você precise pelo menos da definição do que é o clima organizacional, né, do que ele significa para a organização. Outra função da cultura,
facilita o compromisso coletivo a partir do seu compartilhamento entre os membros da organização. As pessoas se comunicam, as pessoas elas interagem entre si. Então, esse compromisso coletivo de compartilhar aquilo que é dominante, aquilo que a empresa definiu, acaba favorecendo também o engajamento de todos, que a cada vivência, a cada momento, a cada experiência na empresa, vai se adaptando, se acostumando aos hábitos, valores, princípios, crenças da empresa em si. Outra função da cultura promove a estabilidade organizacional, isso aí a gente já comentou, ao nutrir um senso comum de identidade e compromisso entre os membros da organização. E molda o comportamento. Tá aí, ó. Molda o comportamento ao ajudar os membros da organização a dar sentido a seus ambientes. Já foi colocado em prova que através da cultura eu tenho capacidade de orientar o comportamento humano, como eu comentei com você.